Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e tá chegando ao fim a segunda semana que eu falo do crossover da Crise nas Infinitas Terras, que é aquele crossover que vai ser o maior da história, porque vai juntar 5 séries, não só 5 séries, né? Vai ter 5 episódios, mas vai juntar várias séries ao mesmo tempo. Tô falando desse crossover já faz algum tempo aqui no canal, mas é porque eu realmente tô muito ansioso. E o que eu comecei a fazer? Que eu percebi que todo mundo que tá ansioso por esse crossover também, nem sempre assiste todas as séries. Então eu comecei a resumir cada uma delas pra vocês. Resumi Arrow, resumi The Flash, resumi Supergirl, resumi Legends antes de ontem, na segunda-feira, e hoje eu vim fazer um resumo das outras que sobraram, né? Não menosprezando as outras, só que elas são todas novas ou não vão ter tanto espaço assim no crossover, então vou resumir tudo aqui nesse vídeo. O que eu vou falar neste vídeo aqui agora? O que eu vou resumir pra vocês? Batwoman, que é a 5ª série desse crossover, mas também vou falar um pouquinho do Raio Negro, que vai fazer participação. Ele não vai ter um episódio específico, mas vai participar. Vou falar do Superman de Smallville, que também vai aparecer, e vou falar do Superman do Reino do Amanhã, que vai ser interpretado pelo ator Brandon Routh, que faz um personagem lá em Legends of Tomorrow, que é o Átomo, né, em inglês, ou em português é Electron também, e eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso pra vocês, um pouquinho sobre cada um desses heróis, a importância deles e tudo mais, o contexto da série, pra você saber sobre esses personagens que também estarão inclusos na Crise nas Infinitas Terras. Cara, eu tô ansioso demais, e pela quantidade de vídeo que eu tô fazendo, eu acho que vocês já perceberam isso. Então se você já tá curioso pra saber de tudo isso, tá gostando dessa ideia, tá gostando desses últimos vídeos que eu tô lançando por aqui, se eles estão te ajudando, já se inscreve aqui no canal, desce um pouquinho a tela, clica no inscrever-se, deixa seu like também que ajuda bastante na divulgação do vídeo, mas uma outra coisa que ajuda muito é você pegar o link, compartilhar com outras pessoas que você conhece por aí, no Twitter, no Face, no WhatsApp, em todos os lugares, para que todos estejam devidamente preparados para esse crossover que é sério, vai entrar pra história e você não quer ficar de fora dessa, né? Então sem mais delongas, porque tem muita coisa pra falar, e eu começo falando pra vocês da Batwoman. A Batwoman, ela é o quinto elemento desse crossover, porque serão 5 episódios. Vai começar em Supergirl, depois já passa por Batwoman, depois continua em The Flash, depois Arrow e por último Legends of Tomorrow. Vai ser 5 episódios. A Batwoman, que faz parte desse quinteto, ela é interpretada pela Kate Kane, que é a prima mais nova do Bruce Wayne. Na série dela, que é recente, começou esse ano, aliás, ela já apareceu no crossover do ano passado, só que ela ainda não tinha série solo. Era meio que um teste, deu certo, a galera gostou dela, e aí ela recebeu uma série solo que iniciou na Fall Season desse ano. Ela tá ali, deve estar com 7 ou 8 episódios nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, mas só assisti até o 4º ou 5º, não lembro muito bem. E ela é a Kate Kane, como eu falei pra vocês. O que acontece? Ela tem um treinamento de luta, tá? Ela ficou um tempo longe de Gotham, ela mora em Gotham, mas ela ficou um tempo longe. Por quê? Ela tava treinando bastante com umas coisas de luta, porque ela queria trabalhar na empresa de segurança privada do pai dela, que foi criada em Gotham. Por que essa empresa foi criada? Porque o Batman simplesmente sumiu, desapareceu. Ele tá desaparecido há 3 anos, não deixou notícia, não deixou rastro, ninguém sabe se morreu, se tá vivo. Ele simplesmente desapareceu há 3 anos e Gotham tava meio que à solta, né? Porque tem a polícia lá e tal, mas nem sempre dá muito certo com os vilões que tem Arkham e tudo mais. A polícia não tá dando conta, então foi criada essa empresa de segurança privada chamada de Corvus. E o dono dessa empresa é o pai dela, e ela tava fazendo todo um treinamento para poder participar dessa empresa. Só que quando ela tava lá bem longe de Gotham, ela recebeu uma ligação com aviso de que a ex-namorada dela, de muitos anos atrás, foi sequestrada em Gotham por uma criminosa chamada Alice, que ninguém conseguia encontrar e que era muito perigosa, inclusive. Então na mesma hora ela voltou para Gotham para tentar fazer alguma coisa a respeito, só que o pai dela não deixou ela entrar na empresa, falando que ela não estava preparada e tal, e ela ficou meio assim, chateada e tal, tentando achar uma solução para conseguir encontrar a ex-namorada dela, que por sinal deu para perceber que ela ainda gosta. E aí ela decidiu espairecer um pouquinho, foi visitar o primo dela, que é quem? O Bruce Wayne. E que por coincidência ou não, ele também estava sumido há 3 anos, tinha ido fazer uma viagem há 3 anos atrás. Mano, como é que ela não percebeu isso? Mas acredite se quiser, ela não sabe que o Bruce Wayne e Batman são a mesma pessoa. Aliás, o Batman, ela tem raiva, porque o Batman podia ter salvo a família dela. Isso eu explico mais num outro vídeo que eu já falei de Batwoman, não vou ficar repetindo muito aqui. Mas ela tem raiva do Batman e ama o Bruce Wayne. E ela foi fazer uma visita lá na mansão dele pra tentar relembrar, matar saudades, espairecer um pouquinho, e sem querer ela acha a Batcaverna, que aliás foi bem facinho de achar. E ela acha, vê toda a roupa do Batman, as armas e tal, e ela descobre que o Bruce Wayne e o Batman, né, é a mesma pessoa. E aí ela descobre todo esse, né, o universo do Batman, e ela decide usar a roupa do Batman, claro que um pouquinho adaptada, mas a roupa do Batman e as armas dele, os negócios, para poder ir atrás dessa Alice, usar todo o treinamento que ela tem e conseguir salvar a ex-namorada dela. Só que é claro que a roupa dela foi adaptada pelo Lucas Fox, que é o filho do Lucius Fox, que era uma das pessoas que ajudava bastante o Batman. E aí ela gosta tanto, dá tão certo assim, ela fazer esses trabalhos independentes, que ela decidiu assumir de vez o manto de heroína de Gotham,
meio que substituindo o Batman, já que ele estava sumido, porque a cidade precisava de um herói, de uma heroína para voltar a ter esperança. E aí ela faz mais algumas adaptações, coloca uma peruca, um símbolo vermelho e tudo mais, e se torna a Batwoman. Nossa, mas é só isso? Sim, fundamentalmente é só isso. Claro que tem muito mais detalhes, tem muito mais história, é muito legal. Então se você quiser saber mais detalhes dessa série, eu vou deixar o link aqui no card, quando eu fiz as minhas primeiras impressões da série, na época que eu tinha assistido 3 episódios, eu acho. E aí eu falo muito mais, com muito mais detalhes, mostro algumas cenas. Então se você quiser mais detalhes de Batwoman, vai lá assistir o vídeo que tá aqui no card, depois de terminar esse aqui. Mas basicamente é isso, e o que você precisa saber é que, obviamente, ela não é o Batman. Então ela não tem todo o treinamento que o Batman tem, toda a experiência, todo o preparo que o Batman tem, que é a qualidade principal dele. Então é algo que eu acho que ela vai desenvolver ao longo dos anos, até quando a série durar, né? Não sabemos. E uma outra coisa que você precisa saber é que o Bruce Wayne, até esse momento, ele não apareceu na série. Pelo menos até o momento que eu assisti, que foi ali pelo 4º, 5º episódio. Mas ele vai aparecer no crossover, porque a Kate Kane, junto com a Supergirl, as duas vão ser enviadas para ir atrás do Bruce Wayne, e ele finalmente vai aparecer. Se ele vai fazer parte da série da Batwoman depois, vai fazer umas aparições, não sei, é provável que sim. Mas o mais legal de tudo isso é que o Bruce Wayne, nesse crossover, vai ser interpretado pelo ator Kevin Conroy. Mas o mais legal de tudo isso é que esse ator, ele também é dublador do Batman há muitos anos, em várias plataformas, em jogo, desenho. Acho que o mais famoso, assim, de desenho de série animada que tem é lá do Batman do Futuro, que é uma animação de 1999, rolou até 2001. Ele foi o dublador do Batman lá nos Estados Unidos. Então ele já tem, né, uma certa malemolência, ele já tem o jeito de Bruce Wayne, o jeito de Batman, então só vai passar isso pra tela fisicamente, o que eu acho que vai ficar muito bom. E a Batwoman é basicamente isso, ela é uma mulher que tá usando a roupa do Batman, tem todo um treinamento, é boa na luta e tal, e tá agindo sozinha com a ajuda do Lucas Fox agora, que é o ajudante dela, assim como o Lucius Fox também era pro Batman. Mas teremos também outros personagens, outros heróis que tiveram ou têm suas próprias séries, suas próprias histórias, que não necessariamente terão um episódio específico, mas que vão aparecer nesse crossover, como por exemplo o Raio Negro. O Raio Negro, pra quem ainda não conhece, é uma série que já tá na 3ª temporada, ela é da CW nos Estados Unidos, se eu não me engano, mas aqui no Brasil ela é exibida pela Netflix. E ela conta a história do Jefferson Pierce. O Jefferson Pierce é um cara que tá ali na casa dos 40 anos e tudo mais, ele tem a esposa dele, na verdade a ex-esposa, e 2 filhas, uma já é adulta, a outra tem 16 anos, então né, já é um cara formado. Só que, o que acontece? Quando ele era criança, nessa cidade que ele mora ainda, que é Freeland, é uma cidade bem pobre, bem esquecida, bem gueto mesmo, eles são bem esquecidos pelos Estados Unidos inteiro. Quando ele era criança, lá teve um experimento que o governo decidiu fazer naquela cidade, já que era bem pobre mesmo, então foram fazer um experimento por lá através do quê? De vacinas. Fizeram umas vacinas adulteradas para mexer no DNA da população lá da cidade, para que eles se tornassem um pouco mais obedientes. Então era só um experimento que estavam fazendo, que se desse certo, ia soltar nos Estados Unidos inteiro. Mas já pensou se essa galera anti-vacina descobre essa série, descobre essa história? Meu Deus do céu. Enfim. Só que aí o que acontece? Essas vacinas deram errado e acabou alterando o DNA de um monte de criança, porque isso foi mais aplicado em crianças, e aí elas acabaram adquirindo poderes, né? Poderes sobre-humanos. Só que algumas crianças começaram a morrer por causa disso, porque o corpo não aguentou. Outras foram sedadas pelo governo para ver como que eles conseguiriam reverter isso para que essas crianças não morressem. Mas o Jefferson Pierce, ele foi uma exceção. Ele sobreviveu, não teve sequelas e cresceu com esses poderes. Ao longo dos anos ele foi desenvolvendo. E qual que é o poder dele? Ele consegue conduzir eletricidade. Ele guarda a eletricidade no corpo dele, consegue soltar raio, fazer um monte de coisa com energia. Só que ele é meio que um negócio que ele absorve energia. Ele é como se fosse uma bateria. Ele pega energia, ele gasta, só que uma hora acaba. Ele não produz nada, então ele consegue pegar de uma lâmpada, de um gerador, de coisas que fazem energia, ele consegue pegar aquilo pra ele e soltar nos vilões, entendeu? Esse é o poder dele. E quando ele foi desenvolvendo isso já na fase adulta, ele decidiu usar esses poderes, se tornar um herói chamado Raio Negro, pra se vingar de um cara que matou o pai dele na frente dele. Só que é óbvio que o vilão não sabia que ele tava vendo o pai dele sendo morto. Ele estava embaixo da cama, escondido, ainda era criança e tal, só que ele guarda isso na mente até hoje. Então ele decidiu usar os poderes para se vingar desse vilão, que é o Tobias Whale, que é o vilão lá de Raio Negro na 1ª e na 2ª temporada. Na 3ª eu não tenho certeza porque eu não cheguei lá ainda. Só que nessa batalha contra o Tobias, mano, ele se ferra muito, porque o Tobias também é um cara muito forte, tem não um poder necessariamente, mas ele é realmente muito embaçado. E aí o Raio Negro fica muito perto da morte, mano, fica todo arregaçado, e ele promete pra esposa dele na época que ele nunca mais vai usar os poderes, que ele vai deixar isso de lado, porque ele quase morreu
morreu, sendo que ele já tinha 2 filhas e uma esposa. Então ele tinha que, né, começar a pesar o que era prioridade para ele. Então ele decidiu abandonar os poderes, ficou 9 anos sem usar os poderes, né, todo o Raio Negro simplesmente sumiu, ninguém mais sabia dele, foi dado como morto por muita gente e tal, não sei o que, os anos se passaram, ele se tornou um diretor da escola lá da cidade que ele mora para tentar salvar as crianças, não deixar ela ir pro tráfico, né, pra vida de crime e tudo mais. Então ele foi entrando na vida das crianças, dos adolescentes ali da cidade, através da escola, como diretor e tudo mais. Só que um determinado dia, uns vilões lá, uns criminosos, acabam sequestrando as 2 filhas dele. E aí ele se vê na obrigação de usar os poderes para ir atrás da filha, porque a polícia não estava encontrando elas. Então, com medo de que alguma coisa acontecesse com as filhas, ele voltou a usar os poderes, gostou e falou, mano, o Raio Negro voltou e agora o bagulho vai ficar louco. E aí ele voltou a ser o Raio Negro, usar os poderes dele e arrumou um novo uniforme e tudo mais. E aí voltou a ser o herói conhecido como Raio Negro. E uma outra coisa que talvez seja interessante você saber também é que ele tem 2 filhas e as 2 também adquiriram poderes, porque o DNA dele alterado acabou sendo hereditário. Então a filha mais velha, que é a Anissa, ela passou a se chamar Tormenta. Quando ela prende a respiração, quando ela controla a respiração muito bem, ela fica com super força e com a pele impenetrável, ou seja, ela toma tiro e nada acontece. Mas isso é quando ela tá com a respiração controlada. Se ela ficar muito cansada e começar meio que a perder o ritmo da respiração, ela vira uma humana qualquer e pode tomar um pau de qualquer pessoa que saiba lutar. Então ela tem esse poder, mas tem esse pequeno defeito. E a filha mais nova, que é a Jennifer, ela tem 16 anos. Ela ainda não tem o nome de heroína, até onde eu assisti pelo menos, mas provavelmente ela vai se chamar Rajada, que é o nome da personagem nos quadrinhos, acredito eu. Ela tem um poder parecido com o do Jefferson Pierce, do Raio Negro, porque ela também faz coisas de energia e tal, só que diferente do Raio Negro, ela não pega energia e conduz, ela gera energia, ela é tipo um gerador. Ela é mais poderosa do que o pai dela porque ela consegue gerar muita energia a ponto de chegar a um nível nuclear praticamente. Então ela realmente é muito poderosa e ela tá aprendendo ainda a controlar esses poderes. E os 3, eles são ajudados por um cara chamado Gambi. O Gambi, ele é tipo o Alfred do Batman. Ele é um cara, um tiozinho ali que parece, olha, você não dá nada, parece que vai cair, se quebrar todo no chão, mas o cara é foda, luta pra caramba, é bom pra caramba com arma, e é ele que faz as roupas do Raio Negro e das filhas também, quando elas se tornam heroínas. Na verdade, ele só fez a da filha mais velha, né? Que a filha mais nova, como eu disse, ainda não se tornou heroína, mas quando ela se tornar, provavelmente ele que vai fazer. Então ele é meio que o ajudante dessa galera, dessa família aí. Ele já trabalhou pro governo também, ele tava, de certa forma, envolvido no esquema das vacinas lá, ele tinha uma certa ligação, mas enfim, não vou ficar dando spoiler. O que você precisa saber é que ele tem esse ajudante, só que no crossover, apesar de eu estar falando tudo isso pra vocês, pra contextualizar, no crossover eu acho que só o Raio Negro vai aparecer. As filhas e o Gambi eu acho que não vai. Mas se por acaso eles aparecerem, pelo menos você já sabe quem são e quais são os seus poderes. O Gambi, no caso, não tem poder, mas ele é foda. E como eu disse, o Raio Negro ele não vai ter um episódio específico pra ele, porque ele não faz parte do Arrowverse, né? Ele é uma série totalmente isolada, só que já que tá fazendo essa participação, pode ser a abertura de uma brecha pra entrar nesse universo no futuro, já que vai abrir uma vaguinha aí agora que Arrow tá chegando ao fim. Quem sabe ele não começa a participar daqui pra frente, se a galera gostar da participação dele, pode ser uma adição aí a esse universo daqui pra frente. Além da Batwoman e do Raio Negro, teremos também ninguém menos do que Clark Kent da série Somebody Save Me, mais conhecida como Smallville. O Clark Kent lá ele era interpretado pelo Tom Welling, e essa série ela contava a história do Clark Kent literalmente, desde quando ele chegou na Terra até ele se tornar o herói que todos nós conhecemos. E mostra literalmente isso, a infância dele, quando é que ele chegou, e mais isso é só uns relapsos, algumas cenas assim e tal, e começa a mostrar mais da adolescência pra fase adulta dele, relacionamento dele com o Lex e algumas coisas que foram acontecendo nesse período, ele descobrindo os poderes dele, a super força, a super velocidade. Se eu não me engano, eu posso estar errado, me corrijam se eu tiver, mas se eu não me engano ele não sabe voar na série ainda, ele aprende com o tempo, então ele tá realmente descobrindo os poderes, descobrindo até onde ele pode ir e até onde ele vai conseguir chegar com todos esses poderes que ele tem. E essa série, ela dispensa tantos comentários, né, cara, porque fez parte da infância e da adolescência de praticamente todo mundo que tá me assistindo, que não me inclui, no caso, porque eu não assisti Smallville, mano. E eu não sei exatamente porquê, eu acho que eu não curtia muito na época. Só que eu lembro da música, tipo, Somebody Save Me, já veio o cheirinho de almoço de domingo, que toda a casa que eu ia, das minhas tias, dos meus pais, tava no SBT e tava passando Smallville, domingo à tarde. Então, assim, é uma lembrança que eu tenho, por mais que eu não tenha assistido necessariamente a série. Mas eu sei do que se trata, eu já assisti um outro episódio. Sei que lá
ele luta a maior parte do tempo, acho que a série inteira, contra o principal vilão, que é o Lex Luthor, mas aparecem alguns outros vilões clássicos também que ainda estão em formação. Os heróis clássicos também ainda estão em ascensão, como o Flash, o Arqueiro Verde, todos esses heróis, eles aparecem, mas ainda também não são os heróis, eles estão começando também ainda, tanto que eles usam umas roupas até meio estranhas, que parecem uns cospobre, mas enfim, é tudo que tá começando ainda, tanto a vida do Superman quanto a vida de todos os outros personagens que fazem parte do universo da DC. E é basicamente isso que acontece lá na série do Smallville. O que não ficou muito claro é se no crossover o Tom Welling, que ele mesmo, que o mesmo ator que fazia o Clark Kent lá, vai fazer aqui no crossover também. Ele tá bem mais velho, óbvio, mas é o sonho de todo mundo. Por quê? Lá na série, ele só interpretou o Clark Kent. Ele nunca interpretou o Superman, sabe? Com a roupa e tudo mais. Ele só apareceu com a roupa depois de 10 anos, nos últimos 10 segundos ali da série, que foi abrindo a camiseta e correndo. Mas ele nunca chegou a usar o uniforme mesmo, ficar com a mão na cintura e a capa voando e fazer todas as coisas que ele faz. Então tá todo mundo ansioso por esse momento, sabe? Caramba, anos depois do término do Smallville, finalmente a gente vai ver ele como Superman. Será? Não tá muito claro ainda. Pode ser que ele apareça só como Clark Kent, inclusive a Lois Lane eu acho que também vai aparecer. Mas pode ser que ele apareça só como Clark Kent, mas eu acho que não. Se você tem esperança, eu acho que a sua esperança é válida. Por quê? Tá muito mistério em cima disso, cara. Você vê os posters, você vê as fotos de bastidores, ninguém revelou nenhuma foto do Tom Welling ainda nos bastidores. Teve uma só, pra não falar que não teve nenhuma, teve uma dele abraçado com a Lois Lane. Mas só, se ele não fosse aparecer como Superman, só como Clark Kent, eu acho que teria aparecido mais fotos. Ele estaria como Clark Kent, só com a camiseta, né, listradinha aqui, quadriculada, xadrez, né, no caso. Ele estaria lá no pôster também, mas ele nem apareceu. Então eu tenho quase certeza que ele vai sim aparecer como Superman. Tudo isso faz parte de um mistério que a série tá fazendo. Mas é claro que a gente só vai descobrir daqui a alguns dias. E por último, mas não menos importante que eu quero falar aqui nesse vídeo, é um outro Superman. Já que a gente tá falando de Superman, vamos falar de mais um, que é o Superman, o Reino do Amanhã, que vai ser interpretado pelo ator Brandon Routh, que já faz parte desse universo como o Atom, lá em Legends of Tomorrow, que é o Ray Palmer. Ele faz o Atom, fez em The Flash e agora tá fazendo em Legends. Ele é o Atom, em português o nome do personagem é Electron, mas eu não vejo ninguém chamando de Electron, então vamos só com o Atom mesmo. Ele é tipo o Homem-Formiga, ele consegue encolher muito, mas consegue crescer muito, e ele solta uns negócios da armadura igual ao Homem de Ferro. Então ele é o Homem-Formiga de Ferro, basicamente. Só que eu acho que ele não é tão poderoso assim quanto esses dois, mas enfim. Esses são os poderes dele, do ator, do personagem, que o mesmo ator faz. Só que esse mesmo ator, Brandon Routh, que faz o Átomo na Legends of Tomorrow, ele já fez o Superman em um filme de 2006 chamado Superman, o Retorno. Mas é interessante você saber que não é o mesmo Superman, aliás, é o mesmo Superman, entre aspas, só que é uma história diferente. No filme, é parecido até, só que no filme de 2006 faz parte de uma trilogia. Esse é o terceiro filme, os dois primeiros foram interpretados por um outro ator. Nesse terceiro filme, o Brandon Routh apareceu como Superman depois de 5 anos que ele estava meio que isolado e tal, algumas coisas aconteceram, e aí ele volta, encontra a Lois Lane grávida, aí acontece algumas coisas, ele meio que tenta se reencaixar, as coisas, né, o que aconteceu nesses 5 anos que ele esteve fora. Basicamente isso. Só que o Superman que vai aparecer nesse crossover interpretado por esse ator vai ser o Superman do Reino do Amanhã, que foi umas histórias em quadrinhos lá da década de 90 que rolou. E o que acontece nesse Reino do Amanhã? O Superman, ele tava junto com um cara, um herói chamado Magog. Depois de muita treta, muita merda que aconteceu no planeta, principalmente nas cidades ali que eles estavam pelos Estados Unidos, eles dois estavam lutando lado a lado e o Coringa, eles estavam atrás do Coringa. O Coringa matou todo mundo do Planeta Diário. O Planeta Diário, pra quem não sabe, é o jornal que o Clark Kent trabalha, né? Então, ele foi lá e matou todo mundo, menos o Clark Kent, óbvio. O Coringa foi lá e matou todo mundo, inclusive a Lois Lane. E aí o Superman ficou muito arrasado com isso, mas ele foi atrás do Coringa junto com esse Magog. Só que esse Magog tava com sangue no olho, mano. Então, quando eles acharam o Coringa, ele foi lá e matou o Coringa. Isso deixou o Superman muito mal, porque ele não gosta de matar os vilões. Então ele decidiu se aposentar, falou, mano, essa vida não é mais pra mim, se aposentou, foi viver sozinho lá na Fortaleza da Solidão, que nunca fez tanto sentido o nome dessa fortaleza, porque ele foi lá ficar sozinho. Mas aí ele decidiu voltar 10 anos depois e encontrou tudo totalmente diferente, porque os heróis que estão reinando agora, os heróis que estão... os principais que deveriam salvar as pessoas, eles não estão mais salvando as pessoas. Eles não estão fazendo coisa errada, mas também não estão fazendo coisa certa. Eles lutam contra os vilões, mas lutam os heróis contra os outros também. Eles estão meio que sem sentido, sem motivação de vida, sabe? Então tá uma bagunça enorme. E aí o Superman volta e quando ele vê tudo isso, ele, não, gente, vamos tentar, né, reaver isso aí. Vamos voltar a ver o que é herói, não sei o quê. Então ele tenta refazer as pessoas, os heróis, a voltarem ao verdadeiro significado de ser um herói. Só que para isso ele tinha que lutar também contra o Lex Luthor, que ganhou muita força nesses 10 anos na ausência do Superman, criou uma legião de super vilões
e fez lavagem cerebral em alguns heróis também que acabaram ficando do lado do Lex. Então ele teve que enfrentar tudo isso para poder mostrar o verdadeiro sentido do heroísmo e vencer e etc. Então o que a gente vai encontrar nesse crossover? Esse Superman do Reino da Manhã provavelmente vai ser um Superman mais velho, né? Um cabelo mais grisalho, meio abandonado, meio se sentindo sozinho. Vai ser alguma coisa nessa pegada. Não sei exatamente se vai envolver todo esse universo, se vai chegar a falar que os heróis não estão mais da mesma forma e tudo isso, não sei como é que vai ser, mas é esse Superman que a gente vai ver lá. E a gente pode ter essa confirmação, primeiro, porque já foi confirmado pela produção, e segundo, pelo símbolo do S, pode ver que tá igualzinho o do Reino da Manhã. Então, dá pra gente saber que é esse herói, não necessariamente do mesmo Superman do filme que ele já fez, entendeu? Então tem essa diferença de universos. O Superman é sempre o mesmo, mas a história abordada é diferente, entendeu? E esses são os outros heróis e outras séries que farão parte desse crossover. Esse é o resumo para você saber o que esperar de cada um desses personagens principais que vão aparecer nesse crossover. O que promete esse crossover que tá chegando nos dias 8, 9 e 10 de dezembro e no dia 14 de janeiro. Já vou falar um pouquinho mais sobre essas datas. O que você precisa saber também é que especulações que tá tendo por aí. Titãs não vai aparecer, né? Que é a série dos Jovens Titãs. Não vai fazer parte desse crossover. Lucifer não vai fazer parte desse crossover. Gotham, obviamente, não vai fazer parte desse crossover, até porque a série já até acabou. Então, não vai acontecer, tá? Já foi confirmado que Lucifer e Titãs não vai rolar. Pode ser que apareça de surpresa? Pode. Mas eu tô dando a informação pra vocês oficial da produção ali. Não tá nada confirmado, não tem nada que estão fazendo... Não estão fazendo mistério. Eles falaram que não vai ter e ponto. Agora, se acontecer é porque eles estavam tentando despistar, mas eu não teria muita esperança pra não me decepcionar. E agora as datas do crossover que preciso passar pra vocês. Dia 8 começa lá nos Estados Unidos, inclusive é importante frisar isso. Essas datas são dos Estados Unidos, no Brasil ainda não tem data. Dia 8... vai passar o primeiro episódio lá em Supergirl, no dia 9 o segundo episódio em Batwoman e no terceiro episódio dia 10 em The Flash. Depois a série vai parar mais ou menos por um mês e volta no dia 14 de janeiro com um episódio duplo. O quarto episódio vai ser em Arrow e o último episódio em Legends of Tomorrow, acabando o maior crossover da história. E agora que você já sabe tudo de todos os principais personagens que vão aparecer nesse crossover, agora você precisa saber o que dá pra esperar desse crossover, né? O que acontece na história dos quadrinhos, das HQs que originaram esse crossover, que são as terras, né, do multiverso se desfazendo, quem é o vilão monitor, o que acontece, quem mais pode aparecer, quem pode morrer, quem pode viver. Pra você saber de tudo isso, fica ligado, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui, ó, já clicando nessa bolinha aqui do lado, deixa seu like também, porque na sexta-feira eu vou terminar de ler os quadrinhos daqui até lá, e na sexta-feira eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre as HQs, as semelhanças que tá tendo até agora e o que a gente pode esperar se baseando nas HQs, o que dá pra acontecer na série, o que não dá, o que eles podem adaptar. Então fica ligado aqui no canal, porque sexta-feira eu vou fazer isso pra vocês e ver assistir outros vídeos que tá aqui desse lado. Aqui tem a playlist dos outros vídeos que eu tô fazendo dessa sequência dos vídeos do crossover. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima e valeu!